Então, o tema da pregação hoje é: prisioneiros da esperança ou prisioneiros do medo? Aprisionados pela esperança ou aprisionados pelo medo? São dois tipos de prisões, são dois tipos de coisas que te prendem, mas uma é boa e a outra é ruim. E como é que pode ser boa? E eu estava orando a Deus que eu queria um paralelo, né, bem simples, para que todos entendessem algo que pode te prender e ser bom. E o exemplo que me veio à mente foi quando você vai a um parque de diversões e você senta naquela montanha-russa mais terrível. A que tem mais curvas, a que vira de ponta cabeça, a que sobe, a que desce, a que gira várias vezes, e você fica de lado, e você fica com os pés para cima. E a primeira coisa que você faz quando senta naquele lugar é prender a sua trava e o seu cinto de segurança. E a sua esperança está todinha naquela trava e naquele cinto de segurança. Ora, eu posso fazer o que eu quiser, que se aquela trava falhar, eu caio. Não tem como eu me prender, eu me segurar, eu trançar minhas pernas, que se aquilo abrir, já era. Acabou. Terminou tudo. Então, hoje o paralelo que eu quero dizer para você é: nossa vida hoje é comparada com essa montanha-russa. Tem hora que a gente vira de ponta cabeça, tem hora que a gente sobe e desce, tem hora que chacoalha, tem hora que vira de lado, tem hora que o pé está para cima, tem hora que o pé está para baixo. Mas se a minha esperança está na coisa certa, se o meu Deus está aqui me travando, me blindando, me protegendo, se o meu cinto de segurança e a minha trava são a minha esperança que vem do Senhor, eu não vou cair. Eu posso chacoalhar, eu posso subir, eu posso descer, eu posso ficar de ponta cabeça, eu posso passar por várias situações ali, mas eu não vou cair, porque a minha esperança está firmada naquilo que pode me segurar, que pode me salvar, naquilo que realmente tem poder de me livrar de qualquer situação e de qualquer revés. Porque por mais que eu tente, ali sozinha, não tenho poder nenhum. Não consigo nada. Só posso confiar naquilo que realmente importa. A minha esperança está firmada no Senhor. E se eu estou com a minha esperança bem firmada, nada vai me acontecer. E aí, quando eu penso no oposto, é o medo. Por quê? Ou eu sou aprisionado da esperança, ou eu sou aprisionada do medo. Não tem como uma anular outra. Se eu tenho medo, eu não tenho esperança. Se eu tenho esperança, eu não posso temer. Porque se eu temer, eu nem subo na montanha-russa. Se eu temer, eu nem vou entrar lá no carrinho para sentar. Eu vou ficar lá de baixo, olhando. Mas se eu tiver aprisionado na esperança de que tudo vai dar certo e que nada de mal vai acontecer, então eu venci o meu medo. O medo, ele traz confusão e ele traz dúvida. E eu quero mostrar aqui algumas pessoas da Bíblia que num certo momentinho tiveram essa confusão. Por um momento, tiveram essa dúvida. E talvez hoje aqui,
você já tenha passado por isso, ou está passando por isso. Em um certo momento, numa certa circunstância, em um certo balançar, você pode ter feito, meu Deus, e agora? E hoje eu quero dizer para você que Deus veio nos libertar do medo. Nós vamos estar firmados e aprisionados naquilo que tem poder de nos salvar. E nós vamos aniquilar aquilo que está amarrado na nossa perna e está nos impedindo de andar. O medo é como se fosse aquele pedregulho bem grande que tem nos desenhos animados, sabe? Que acorrenta no pé dos prisioneiros, e eles não conseguem sair do lugar. Esse é o medo. E em nome de Jesus, hoje a gente vai largar ele aqui, e nós vamos sair aqui, fortalecidos no verdadeiro propósito e na verdadeira esperança que vem do Senhor. A esperança é o que nos mantém até o final. É o que nos dá a segurança de que tudo vai acabar bem, não importa quantas vezes eu vire de ponta cabeça. Não importa quantas vezes suba e desça. No final, tudo vai dar certo. É uma prisão boa, que me protege, que me mantém seguro, que me mantém confiante. É uma prisão que me fala assim, ó. Tudo vai dar certo no final. Se não deu certo ainda, é porque ainda não é o final. Aí a prisão do medo, que acho que é a prisão hoje mais forte, que é a insegurança, que traz o temor, que traz a confusão, que tira você do que realmente é para você fazer. Ela não é boa de jeito nenhum, porque ela não deixa você nem subir na montanha-russa. Ela faz você ficar lá embaixo. Está todo mundo indo, mas eu não. Eu tenho medo. Mas é legal, você vai curtir, é gostoso, você vai ver depois que você sair. Não, mas eu nem vou subir, porque eu tenho medo. Você não experimenta aquilo que Deus tem para você. Fica parado no mesmo lugar, sem sair do chão, paralisado, fica de fora, vendo outras pessoas viverem aquilo que era para você viver. Porque você preferiu ficar acorrentado no medo. Em 2 Timóteo 1:7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então o temor nunca vem de Deus. Aqui está bem claro. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Se eu tenho um espírito de temor, ele não pode vir de Deus, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Ele fala para Josué: não temas, seja forte, seja corajoso. Ele fala em várias circunstâncias da Bíblia: ei, não temas, porque ele sabe que o diabo vem com temor. Ele lança o medo, ele lança a confusão, ele tenta fazer com que a gente perca a nossa confiança. E aí eu ouvi aquela música essa semana. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas têm perdido situações de bênção porque mandam outro fazer no lugar dela? O medo quer me parar. Moisés, vai lá você. Eu não consigo, eu tenho medo. A gente transfere para outras pessoas
E aí, de repente, nossos ministérios ficam estagnados por medo. Nossos projetos ficam parados por medo. Vagas de emprego que você não aceita por medo. Empresas que não crescem por medo. Famílias que não começam por medo. Amizades que não se aprofundam por medo. Quantas vezes você sentiu vontade de fazer algo, mas faltou a coragem e você terceirizou e pediu para que outro fizesse no seu lugar? Medo de falhar? Medo de não conseguir terminar? Medo do julgamento das pessoas? E se não der certo, o que todo mundo vai falar? Medo do processo, que é trabalhoso. E aí é melhor nem começar. Deixa para lá. E aí, enquanto isso, você está dizendo: Moisés, vai lá no meu lugar. E está terceirizando a sua bênção também. Porque quando Deus te dá a possibilidade de fazer algo, quando Deus espera que você se levante e atue, e você paralisa e manda outro, a bênção vai para aquele que fez. E aqui na igreja eu vejo muita gente que fala assim: eu quero, Senhor, me use, mas todas as vezes que a gente tem algum evento na igreja, é a última a chegar. Sabe como é que Deus começa a usar você? Quando você começa a fazer por Ele primeiro. Quando Ele vê que o seu coração está disposto, disponível, e que você quer fazer qualquer que seja a mínima coisa, Ele começa a te dar cada vez mais e te pôr em lugares cada vez maiores. O medo só serve para te parar. Hoje nós sairemos daqui prisioneiros, sim, da esperança que é firmada em Jesus Cristo, mas em o nome de Jesus, libertos de todo medo. E aí eu vou falar de alguns homens de Deus que por algum momentinho se confundiram também, tremeram, ficaram com medo, ficaram confusos, eram corajosos, valentes, servos de Deus, ouviam a voz do Senhor, mas se confundiram. Cada um agiu de uma forma diferente. Então vamos lá. Gideão, quando estava lá malhando trigo no lagar, ele estava fazendo estrategicamente para o inimigo não roubar as coisas dele. Até ali tudo bem. E aí Deus chama ele. E aí ele fala: Senhor, mas o Senhor vai mesmo estar comigo? Vou, Gideão. Então o Senhor faz uma coisinha para mim? Faço. Ô Senhor, o Senhor não fica bravo, mas eu queria mais uma coisinha. Ô Senhor, mas de novo eu aqui. Eu só quero ter certeza antes de ir. E de todas aquelas pessoas, Deus conhecia a capacidade de quem era Gideão. Ele ainda estava confuso. Ele não sabia ainda direito quem ele era. Ele fala: eu sou o menor da casa do meu pai. Mas Deus já sabia. O que eu estou querendo dizer hoje? Ei, Deus já sabe quem você é. Deus já sabe aquilo que Ele está confiando e esperando de você. Ele sabe que você pode fazer sim. José, quando Maria engravidou, ficou com medo dela ser morta. Falou: eu vou fugir para proteger ela. E aí o anjo teve que aparecer para ele e falar: ei, não temas receber Maria como sua esposa. É de Deus o que está vindo, José. Tem hora que você não consegue ler a circunstância, porque nem tudo para nós é por vista. A maioria das coisas é por fé. E Deus está falando: não tema receber hoje aquilo que eu tenho para você. É de Deus que está vindo.
Jacó. Jacó teve diversas experiências com Deus, né? Ele já nasceu debaixo de uma promessa. A mãe dele já vinha falando para ele: é você que Deus escolheu. É você. E aí tudo que ele passou, poxa, a nação de Israel tem o nome dele, né? É o Deus de Israel. E aí ele vai lá para Labão, e Labão engana ele. E aí ele faz o propósito com Deus. E aí tem as ovelhas malhadas e depois as ovelhas lisas. E sempre Deus atendendo, e sempre Deus fazendo. Quando ele está fugindo do irmão dele, pela primeira vez ele vê a escada, os anjos subindo e descendo. Ele teve várias experiências com Deus. Ele sabia que Deus era por ele. E aí uma hora Deus fala assim: chega de ser explorado por esse cara aí. Seu sogro está te explorando muito, vai embora. E aí na hora de ir embora, ele fica com medo do irmão dele de novo. O versículo diz assim, ó, em Gênesis 32:7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Mas não é Deus que está mandando você ir? Por que o temor? Porque o medo traz confusão. E o diabo lança medo na nossa mente para que a gente fique confuso e se esqueça de tudo aquilo que Deus já fez. Presta atenção, Jacó. Você já viu os anjos subindo e descendo. Deus já te respondeu sobre as ovelhas. Deus te falou para você ir. A hora que ele sai, ele vê os dois anjos e ele fala: olha, o exército do Senhor. E aí depois, ele teme o irmão dele. Ele se angustiou muito, mesmo sabendo que Deus era por ele. E aí depois um anjo aparece para ele à noite, ele acha que é o irmão dele, e ele sai lutando com o anjo. E ele luta a madrugada inteira com o anjo, até que o anjo torce o nervo dele. E aí ele percebe que era de Deus, e aí ele agarra e fala: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Mas ficou com uma marquinha. Ficou manco. Porque ele se esqueceu. Tem horas que você se esquece, irmãos. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a gente tem que se lembrar constantemente das bênçãos que o Senhor tem feito. Que é para a gente falar com os nossos filhos sentados na mesa, com os nossos filhos caminhando pelo caminho, em todo o tempo. Por que Deus faz questão que a gente fale? Porque Ele sabe que o medo traz confusão. E que hoje a coisa que mais está aprisionando é o medo. Hoje eu cheguei para deixar minha filha na escola e desceu uma menina com 2 lancheiras, 2 máscaras. E eu falei: meu Deus do céu, ela está trazendo lancheira? A Karen falou: provavelmente porque a mãe dela não quer que ela coma nada na escola, porque senão ela vai pegar o coronavírus. Meu Deus, isso já foi, gente. Até quando as pessoas vão ficar prisioneiras no medo? Elas não conseguem viver a vida. Elas se apegaram no medo. E o medo destrói, confunde e não deixa você sair do lugar. Elias conseguiu o maior feito. Ele era o cara. Caiu fogo do céu, fez parar a chuva 3 anos e 6 meses. Depois ele mandou chover, choveu de novo. Destruiu os profetas de Baal. Foi lá na viúva de Serepta e fez multiplicar a farinha e o azeite. Ele clama para Deus, Deus ressuscita um filho de uma viúva. Só que aí depois de tudo isso ele falou: agora sim, Deus me usou, os profetas de Baal caíram diante de todo o povo, e todo mundo viu que não há outro Deus, senão o nosso Deus. Ele derramou fogo do céu e consumiu o holocausto, e os profetas morreram.
E aí a rainha fala: vou te matar. E ele ficou confuso por um momento, Elias. Porque ele sabia que como sacerdote, como profeta, ele não poderia ir contra um rei. Porque o rei era maior que ele. Então ele falou: vou embora. Saiu, correu. Ficou meio confuso, aí falou: Senhor, me mata. Me mata, Senhor. Elias. E às vezes eu acho que a gente começa a viver essas confusões na nossa mente, esquecendo quem nós somos. E esquecendo daquilo que nós fazemos parte. O Deus que derrama fogo do céu é o seu Deus. O Deus que para a chuva é o seu Deus. O Deus que faz chover é o seu Deus. O Deus que usou corvo para alimentar Elias é o seu Deus. E aí Elias foge para a caverna e Deus fala para ele assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Ei, irmão, você está na caverna? Na caverna do medo? Elias pode não ter sentido medo, porque Elias sabia que ele podia declarar uma palavra e o rei cair morto. Mas ele sabia também que existia um processo e ele não passava por cima daquilo que Deus instituiu. E ele não ia se levantar contra o rei. Mas ele sabia também que se a rainha quisesse matar ele, ele ia ter que fugir. Confundiu. E acho que nesse momento aqui, tem muita gente que pode estar confusa também. Começa a se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por você. Começa a se lembrar de cada vez que você vivenciou um milagre extraordinário na sua vida. Começa a se lembrar dos livramentos, começa a se lembrar da provisão financeira, começa a se lembrar do escape que não tinha como, começa a se lembrar da cura, começa a se lembrar de quando você conheceu Jesus, começa a se lembrar de quando você não tinha mais esperança, começa a se lembrar de todas as vezes que o Senhor foi o seu único recurso e Ele te livrou e te salvou. E não permita o engano da Jezabel, que está gritando: eu vou te matar, você não vai fazer nada, se esconde na caverna. E Deus está falando: não é mais hora de estar na caverna não, não é mais hora de ficar parado não. E o anjo falou para ele assim: descansa, come e levanta. Então hoje a gente vai descansar as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, os nossos medos no Senhor. Nós vamos comer da palavra do Senhor e nós vamos nos levantar e sair da caverna. Hoje é a noite de quebrar aquela corrente que não deixou a gente sair do lugar. Hoje é noite de falar: chega de gritar, Jezabel. Eu sei quem é o meu Deus, que faz cair fogo do céu, que faz parar a chuva. Glória a Deus, aleluia. Ele chorou, Tê. Tem horas que você chora também. Tudo bem se confundir por um momento, não tem problema. Mas chegou a hora de despertar. Chegou a hora de sair dessa confusão. Chegou a hora de sair dessa posição de prisioneiro do medo e ir para a posição de prisioneiro da esperança. Josafá foi um rei de Judá, filho do rei Asa, obedecia ao Senhor. E aí
de repente se levanta uma grande multidão contra ele. E aí eu quero que vocês leiam comigo. Segundo a Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Segundo a Crônicas 20, de 1 a 9. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles todos os outros amonitas, vieram para guerrear contra Josafá. Então vieram algumas pessoas e avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da Síria, já que os que estão em Razamon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Então Josafá, rei de Judá, servo de Deus, que tinha um exército gigantesco, temeu. Pausa, selá. Glória a Deus. E aí, o que Josafá fez? Presta atenção, igreja, que hoje é a nossa mudança. O que Josafá fez? Presta atenção. Ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e pregou um jejum em todo o Judá. Primeira coisa, como é que eu venço o meu medo? Eu vou buscar ao Senhor com todos os meus recursos. É jejum, é oração, é santificação, é confiar naquele negócio que está me prendendo ali, ó, na montanha russa. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder. Olha em quem você tem confiado. Na sua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E não é desde para sempre a sua descendência de Abraão, o teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, se algum mal te sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Aleluia, Josafá! Versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também crianças, mulheres e filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Agora vai ver a resposta. E disse o Senhor através do profeta: dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, que orou agora, que buscou o Senhor, que pediu para que todos fizessem jejum e oração, e pediu socorro ao Senhor. Assim o Senhor vos diz:
Não temas e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque essa guerra, essa luta não é sua, mas é de Deus. Ei, não tema diante desse grande problema, porque não é você quem vai resolver. Quem vai resolver é o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mas olha só o que ele fala: amanhã vocês vão lá um contra eles, vocês vão fazer sua parte, vocês vão se levantar. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e vocês vão achar ele no fim do vale, diante do deserto. Nessa batalha, vocês não vão ter que guerrear. Ficai, pois, estar parado, e vede a salvação do Senhor para convosco, Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis, mas amanhã saí-lhes ao encontro. Vai lá, eu que vou fazer, mas se levanta, saia ao encontro do inimigo, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Não vou mais ficar parado. Não vou mais ficar paralisado. Não vou mais deixar que os outros façam a minha parte por mim. Não vou mais deixar que o inimigo me confunda e eu esqueça que eu sou Elias, que eu sou José, que eu sou Jacó, que Deus fala direto comigo, que Deus usa a minha vida, que Deus manda fogo do céu. Eu não vou me esquecer quem eu sou. Eu sou prisioneiro da esperança. O meu Deus vai me proteger. É nele que está a minha confiança. Josafá buscou ao Senhor. E é assim que nós temos que enfrentar os nossos desafios. Eu quero que essa alegoria não saia da sua cabeça. Porque todas as vezes que você for enfrentar um novo desafio, se põe de joelhos, ora, entrega ao Senhor as suas dúvidas, seus questionamentos e os seus medos. Entrega na mão dele a sua batalha, como fez Josafá. Fique de pé e levante-se para fazer aquilo que lhe convém fazer, mas sabendo que por mais que você se agarre, se a montanha russa girar e a sua confiança estiver quebrada, você vai cair. Se agarre na confiança certa. Seja prisioneiro da esperança, sabendo que Jesus Cristo pode sim te levar ao final da jornada. Nada que você possa fazer pode te dar o final que Ele pode te dar. Só Ele te leva aos lugares mais altos. Só Ele faz o que ninguém pode fazer. E essa semana eu fiquei lembrando de todos os milagres, de tudo que eu achava impossível na minha vida e que aconteceu. E estava olhando para minha casa, e estava olhando para os meus filhos, e o meu cachorro essa semana quase morreu, e a gente orou, e Deus curou ele lá na hora que a mulher deu remédio para ele errado lá, ele quase morreu, não foi? Ei, qualquer que seja a sua necessidade hoje, eu quero te dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que você pede ou pensa. Então por que o medo? Então por que você está paralisado? Então por que você está inseguro? O poder não é teu. A força não é tua. Não é você, porque Ele está falando a batalha. Você não vai ter que batalhar. Saia ao encontro, porque eu vou estar contigo e eu vou vencer por você. Vamos aprender a confiar
de verdade no nosso cinto de segurança. Quando você está no avião, e o avião começa a chacoalhar, a primeira coisa que você faz é olhar se o cinto está afivelado. E às vezes você dá uma apertadinha a mais. E o piloto está falando, fiquem tranquilos, não vai cair não. É uma turbulência sem nenhuma preocupação. E se o piloto está falando hoje para vocês assim, ei, afivela o cinto aí para você não se machucar. Confia em mim, mas não vai cair não. Eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle de toda a situação e de toda a circunstância. Aquilo que você não consegue fazer, pode deixar que eu vou fazer. Mas sai da confusão hoje. Sai da dúvida hoje. Sai da caverna hoje. Sai da paralisação hoje. Se fortaleça na verdadeira esperança. Para que você possa continuar tendo a certeza que quem te protege, que quem te leva no destino final, que quem está ali te segurando é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A noite da libertação do medo. Pode ficar de pé. Eu quero orar por quem precisa agora, que por algum momento o medo te confundiu, que por algum momento você permitiu ficar paralisado, perdeu algumas coisas por medo de errar, por falta de ousadia, por traumas, por hábitos que vieram de família, por coisas que te aprisionaram por falta de confiança, por não confiar em você, por ter vergonha. Então agora, se você quer quebrar essa corrente, que você sentiu, sim, que teve algo que te prendeu e te paralisou, vem aqui na frente. O pastor Paulo começou o culto com o versículo que eu vou encerrar. Salmos 27. Salmos 27, nós vamos ler inteiro ele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos se levantarem contra mim, para comerem a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nisso eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei, que possa morar aqui, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade, no dia em que o inimigo se levantar contra mim, ele vai me esconder no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e me porá sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso eu vou lhe oferecer sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a nossa voz quando clamamos. Tem piedade de nós e responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse, Senhor, o teu rosto buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites o seu servo com a ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor vai me recolher. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Guia-me pela sua vereda por causa dos meus inimigos.
Não me entregues aos meus adversários, porque eles levantam falsos testemunhos contra mim e respiram crueldade. Agora aqui, esse é o versículo que você vai se lembrar durante toda a semana. Pereceria, sem dúvida, se eu não cresse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. É aqui, é nessa terra ainda. Espera no Senhor e anima-te, porque hoje Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus.